Mateus, capítulo 22, versículo 23. Acompanhe a sua Bíblia. Naquele dia, alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Queridos, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai de amor, Pai bendito, nós queremos te agradecer por tua palavra. Ministra aos nossos corações nessa noite. Faz o teu reino avançar. Nos dá a esperança da ressurreição, porque essa é a nossa esperança. Nós não colocamos e não devemos, ó Deus, colocar nossa esperança neste mundo, nos homens, mas a nossa esperança está oculta em Jesus. Está escondida, está no secreto. E este dia será revelado como o dia da ressurreição dentre os mortos. Esta é a nossa esperança, porque o Senhor é Deus de vivos e não Deus de mortos. O Senhor naquele dia vai fazer aquilo que, ó Deus, só o Senhor pode e tem poder para fazer como o Senhor fez na criação, recriando, ó Deus, estabelecendo o teu reino sobre o mundo de maneira maravilhosa, de maneira plena, onde nós estaremos com o Senhor e estaremos assim pelos séculos dos séculos, pela eternidade, gozando da tua presença juntamente com todos os santos, salvos e redimidos pelo sangue bendito de Jesus. Assim nós queremos te agradecer por tudo em nome de Jesus e dizemos amém. Amados, podeis assentar-se. Há alguns anos atrás, queridos, arqueólogos e historiadores estudavam as antigas catacumbas de Roma e os cemitérios subterrâneos, onde os primeiros cristãos enterravam seus mortos sob severa perseguição. Ao comparar as inscrições nas sepulturas pagãs e nas sepulturas cristãs do mesmo período, eles notaram um contraste impressionante nas sepulturas pagãs, aquelas pessoas que morreram sem Cristo. As frases marcavam o fim, o desespero e a escuridão. Adeus para ser submetido ao destino inevitável. Fui feito do nada e ao nada voltei. Porém, nas paredes das catacumbas cristãs era completamente diferente. As inscrições diziam: dorme em paz até o dia do despertar e vive com Deus. Podemos nos perguntar como cristãos perseguidos e enlutados olhavam para a tumba sem desespero e descrença. Pelo contrário, com um sorriso no rosto e paz no coração. E a resposta, queridos, para esse questionamento é simples. Os cristãos conheceram e creram nas Escrituras e no poder de Deus. Jesus tinha lhes dito em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em Mateus 22, nós vemos Jesus sendo confrontado pelos saduceus, um grupo, queridos, religioso e político poderoso da época,
que, entre outras coisas, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles trouxeram, queridos, preste atenção, a Jesus um problema hipotético para tentar ridicularizar a ideia da vida após a morte. E a resposta de Jesus, no entanto, expôs a raiz do conflito entre os fariseus e os saduceus. E diante disso, Jesus, diante desse exposto, diante disso, eu queria que nós observássemos Jesus aqui. Ele, querido, nos dá a chave para a nossa esperança hoje. Ele deu a chave para aqueles escribas e mestres da lei, para a esperança deles naquela época, e hoje também se aplica na nossa contemporaneidade a chave para a nossa esperança. Porque você tem esperança de um futuro glorioso em Jesus. Eu quero te dizer isso hoje. Você tem esperança de um futuro. Não é como as pessoas dizem, morreu, se acabou. Não é isso. O mundo aí, ele prega essa verdade. Uma verdade por si só, que não traz esperança nenhuma. Morreu, se acabou. Não. Quem morre com Cristo para sempre viverá com Cristo. Essa é a realidade é a realidade do cristão que olha Jesus na sua vida, que olha para Jesus como autor e consumador da sua fé. E esse texto aqui, queridos, diante desse conflito, porque Jesus volta e meia estava diante de questionamentos dos mestres da lei, diante da sua incredulidade, diante do seu farisaísmo. E Jesus, diante de tudo isso, ele mostrou as esperanças, e há esperanças fundamentais. Aqui nós observamos pelo menos duas esperanças fundamentais que Jesus ele ensinou e que Jesus ele mostrou. A primeira esperança tem a ver com o mandamento que restaura. O mandamento que restaura. Muitas vezes nós pensamos em mandamento como algo engessado. Queridos, muitas vezes pensamos em um mandamento como algo cansativo de cumprir, às vezes ultrapassado, velho, caduco, que precisa ser atualizado. Como os hereges do nosso tempo dizem que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Absolutamente não. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como dizia Billy Graham. A Bíblia ela se aplica no nosso tempo. A Bíblia ela tem resposta para todos os dilemas da nossa vida. Agora é necessário a gente ter relacionamento com a Bíblia. É necessário a gente ter intimidade com essas páginas, meditar nelas de dia e de noite. Percebe, queridos, que o mandamento muitas vezes por aí afora, na atualidade, as pessoas elas não dão crédito a preceitos, a testamentos, muitas das vezes, bem como, queridos, que se aplique à nossa geração atual, uma geração individualista, uma geração imediatista. No entanto, não é desse mandamento. Não é desse mandamento que as pessoas elas precisam para serem restauradas. A Bíblia, queridos, ela nos apresenta os mandamentos do Senhor, amados. E a palavra mandamento, em sua forma plural, mandamentos, aparece mais de 180 vezes ao longo das Sagradas Escrituras. Olhe para o texto comigo. Aqui há uma citação da lei de Moisés, baseada no mandamento do Antigo Testamento, de que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e cuidar dela e preservar a linhagem familiar. A lei, como era conhecida no Antigo Concerto, a lei do Levirato, que quer dizer do latim levi, cunhado. Veja a resposta de Jesus aos saduceus. Veja comigo aí o versículo 28, 29 e 30. E Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus.
porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Amados, Jesus, ele responde àqueles homens, escribas. Em outras palavras, Jesus, ele quis mostrar aqueles homens sabedores da lei de Moisés, da tradição oral, das leis cerimoniais, da tradição judaica, que tudo aquilo que eles tinham acesso a tudo aquilo e conheciam bem, claro, eram especialistas em tudo isso. No entanto, eles continuavam errados. Em primeiro lugar, por quê? Porque desprezavam, tratavam com desprezo as Escrituras, que ensinavam sobre a ressurreição, que apontavam para o próprio Jesus, que apontavam para o Filho de Deus, porque Jesus, ele cumpriu cabalmente a lei e os profetas, que inclusive cumpriu os mandamentos do Senhor. Esse Jesus, em Mateus capítulo 5, o versículo 19, afirmou no seu sermão da montanha algo extraordinário acerca dos mandamentos. Mateus capítulo 5, versículo 19. Veja aí: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo, pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Queridos, Jesus ensinava acerca da obediência, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Era necessário, todos aqueles que se aproximavam de Deus, se aproximar de Deus requer vínculo com Ele, requer obediência, fé em obediência. Mas em segundo lugar, porque os saduceus eles estavam errados? Em segundo lugar, além de desprezarem as Escrituras, eles também estavam desprezando o próprio poder de Deus. O poder de Deus na criação, o poder de Deus que está envolvido com a consumação de todas as coisas, pois no céu seremos de fato como os anjos de Deus, nas palavras de Jesus, filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, versículo 36. Em uma outra dimensão perfeita, queridos, acima das relações humanas existentes. Queridos, vale a pena valorizar a Bíblia, vale a pena se relacionar com Deus das Escrituras, vale a pena crer no poder de Deus, o poder criacional e o poder daquele que cria, mas que sustenta todas as coisas por intermédio das suas poderosas mãos. Vale a pena crer neste Deus que é filho. Vale a pena crer nesse Deus que é verdadeiro, porque nenhum olho viu o que está preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Ninguém na sua capacidade, ninguém na sua inteligência prescrutou o que está guardado para aqueles que perseverarem até o fim. Mas sabe o que acontece nos nossos dias atuais? O culto de doutrina está sendo esquecido, a escola bíblica dominical está sendo esquecida, os cultos relacionados ao ensino bíblico, da teologia da Antiga Aliança, do Novo Testamento, estão sendo esquecidos pela membresia das igrejas. A igreja evangélica está passando por um problema na sua própria identidade, porque está deixando se amoldar o mundo, está deixando o mundanismo entrar, o relativismo, tem dado prioridades às coisas que deveriam ser em segundo plano. Como meditamos ontem, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quais prioridades tem ocupado o meu e o teu coração? Num tempo tão complicado de desinformação, de fake news, um tempo tão difícil nós até compreendermos o que está acontecendo, a inteligência artificial tomando conta dos aparelhos
dos celulares, e tudo isso a gente sabe que são planos, os planos do inimigo, o homem da iniquidade, que aparecerá, em breve ele aparecerá, e está enganando o povo de Deus, se possível vai enganar até os eleitos. Os últimos dias estão aí, queridos, e nós devemos nos preparar enquanto igreja, não perder tempo muitas vezes com picuinhas, com coisas que nos atrapalham, que atrapalham a nossa comunhão, mas avançar em conhecer a Jesus, pregar o Evangelho das Boas Novas de salvação aqui em seguida, aonde nós estivermos, entendem? E Jesus, ele estava mostrando àqueles mestres da lei que ele é o Salvador, aqueles homens precisavam dele para, de fato, de verdade, contemplar o poder de Deus. Mas ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E diante desse questionamento dos fariseus, ainda conseguimos aprender outras coisas importantes. Mas, afinal de contas, querido, que mandamento é esse que tem o poder para restaurar a alma e dar esperança após essa vida? E antes de respondermos essa pergunta, querido, nós encontramos algumas pistas nas Escrituras. No Pentateuco, o mandamento, queridos, ele é tratado como um caminho de vida e cura. Êxodo, no capítulo 15, versículo 23. Êxodo, no capítulo 15, o versículo 23, nos diz o seguinte. Abra e acompanhe a leitura em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz o seguinte: 6 dias vocês o colherão, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, Êxodo 15, versículo 26, e diz: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Amém? Ele se revelou no Pentateuco, ele se revelou nos livros poéticos e de sabedoria. Abra comigo em Salmos, veja aí, que diz Salmos, muito conhecido, Salmo 19, versículo 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Percebe, queridos? Observe também nos livros proféticos a promessa de um novo coração. Em Isaías 48, veja comigo. Isaías 48. Isaías 48, versículo 18. Se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Nós observamos também, queridos, quando adentramos o Novo Testamento, irmãos, nós podemos responder a esta pergunta, a pergunta que não quer calar: qual é a esperança do cristão que não nos decepciona? O fato, querido, que nos dá esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança. Veja Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Percebe, queridos, que além desta vida nós temos esperança, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Quem crê nisso, diga amém. O amor de Deus, ele foi derramado em nosso coração, e isso implica em que nós devemos o quê?
seguir. Se uma vez o amor de Deus foi derramado em nossos corações, isso implica que nós sigamos os passos do nosso Mestre para sermos o quê? Com isso, restaurados. E quando olhamos para o Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, o mandamento ele é revelado. E este mandamento é o amor. Nas palavras de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, veja aí o que diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 7 e 8. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Percebe, queridos, que o mandamento que o Senhor nos deixa, em resumo, ele ressignifica os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Exatamente. Porque o amor jamais acaba. A fé, a esperança e o amor. O principal deles é o amor. 1 João capítulo 2, versos 3 a 5 diz: e nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Então Jesus, queridos, nos dá a base de um novo mandamento. Veja aí, voltemos para o texto de Mateus capítulo 22. Mateus no capítulo 22, versos 37 a 40. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E em segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus, aqui ele reelabora os mandamentos do Senhor e ele resume em 2 mandamentos. Mas a segunda esperança, queridos, a segunda esperança, o poder que vivifica os mortos. O mesmo Jesus que reelaborou a lei dos 10 mandamentos em apenas 2, é o mesmo Jesus que nas horas mais amargas da vida, como diz a canção, nas horas mais amargas da vida, Jesus está lá. Amém? Nas horas de tribulação, Jesus está lá. Nas horas das aflições, ele vai dizer: tem bom ânimo, eu venci. É este Jesus que nos dá o seu mandamento, e é este Jesus que nos vivifica. Porque Paulo vai dizer que Deus nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Percebe? Que a vivificação ela não acontece após a nossa morte, mas ela acontece pelo simples fato de nós recebermos Jesus na nossa vida e crermos com o coração, e assim tu serás salvo. É uma promessa, queridos. A eternidade nós já experimentamos ela nesta vida. Porque, queridos, o mesmo Jesus que deixou os 2 mandamentos, os principais mandamentos, é este Jesus que está diante dos nossos problemas, nos dando a graça, porque a minha graça que basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, como Paulo disse, como Paulo afirmou. E esta graça maravilhosa também ela está reunindo um povo, e este povo um dia será ressuscitado dentre os mortos. Foi assim que ele deu a vida a Lázaro. Abra comigo em João no capítulo 11, veja comigo, 11:39, capítulo 39. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto. Porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Queridos, Jesus ele tem poder para ressuscitar homens dos túmulos para a vida. E este mesmo Jesus, ele vai reunir todos os salvos para lhes dar a vida eterna naquele grande dia. É este Jesus que vivifica a nossa espiritualidade hoje, que nós passamos da morte para a vida. É este mesmo Jesus que no passado se compadeceu de Lázaro, chorando a sua morte. Este mesmo Jesus que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai extirpar do nosso meio o luto, o sofrimento, e está perto este dia. Diga isso para o seu irmão: meu irmão, está perto este dia. Está perto este dia. Brevemente ele vai voltar. Brevemente nós estaremos com o Senhor Jesus e o veremos face a face. Quem crê nisso, diga amém. Então Jesus ele chama os seus discípulos amigos, porque quem pertence ao Pai é verdadeiramente amigo do Filho. Ele mesmo disse em João 15:15: já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-os chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Queridos, embora os saduceus ridicularizassem a doutrina da ressurreição, uma verdade aceita e ensinada por Jesus, o Senhor não se recusa a comunicar-lhes a instrução necessária. Vejamos o texto, veja aí o texto novamente. Volte comigo em Mateus capítulo 22, os versículos 31 a 33. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Eu vi no Ministro das 22 se maravilhar da sua doutrina. Amados, presta atenção em outras palavras. Jesus pergunta: vocês não têm lido? Não entendem o que lê? Sabe, vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo. Diz Jesus, questionando eles. É como se Jesus tivesse, amados, dizendo: vocês estão dizendo que leram as Escrituras, vocês argumentam através das Escrituras, e não através do que vocês acham. Percebe, queridos, que Jesus questiona eles. Logo, os mestres da lei, que deveriam conhecer as Escrituras, deveriam estar familiarizados com toda a Escritura, não com apenas uma passagem, e que por sinal eles estavam aplicando mal a passagem. É verdade que os saduceus, queridos, eles não tinham ainda o Novo Testamento escrito, passagens as quais Jesus ensinou acerca da ressurreição, como nós vemos nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho de João. Quando a gente tem acesso também ao restante do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 1 de Pedro, Apocalipse, nós temos várias e várias referências bíblicas que nos dão base para afirmarmos que Jesus vai ressuscitar, que Jesus ressuscitou e que vai ressuscitar um povo que é chegado a Ele, um povo de propriedade exclusiva a Ele. Ou seja, Jesus ele cita aqui a passagem da sarça ardente. Vamos lá para Êxodo, veja aí Êxodo capítulo 3, versículo 6. E aí Jesus ele cita essa passagem aqui da sarça ardente. Êxodo 3, versículo 6. Disse mais:
Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amado, Jesus ele cita esse texto. E aqui nós temos algumas implicações quando Jesus cita esse texto. Ele implica que, visto que Deus não é Deus dos mortos, visto Deus não ser Deus dos mortos e sim dos vivos. E qual é a conclusão lógica? Qual é a conclusão lógica de tudo isso? A conclusão lógica nós observamos aqui que Abraão, Isaac e Jacó, eles continuam vivos e aguardam a gloriosa ressurreição. Eles estão vivos, eles não estão mortos, porque quem está com Cristo está vivo, parcialmente gozando da eternidade, preparando o último dia da ressurreição dentre os mortos. Então entendam, queridos, eles observam a resposta de Jesus, eles ficam admirados com o que Jesus acaba de dizer a eles. Em Lucas capítulo 20, versículo 39, nós observamos a resposta dos escribas a Jesus. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre. Enquanto que o versículo 33 de Mateus 22, as multidões elas se maravilhavam da sua doutrina. Irmãos, quem é que não fica cheio de esperança em saber que será ressuscitado no último dia para a vida eterna? Eu fico, queridos. Eu sei que você fica cheio de esperança, maravilhado com esta notícia, que é uma boa notícia, é uma maravilhosa notícia, queridos, porque nós temos duas certezas: iremos morrer, mas e a outra certeza maravilhosa é que seremos ressuscitados no último dia. Como disse também Jesus em João 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Me escute, por favor. O religioso preso à tradição de homens leva a vida em acusar, em apontar os erros dos outros. Ele erra porque não se interessa, queridos, em conhecer a Bíblia e o poder do Evangelho, que é para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, religião sem amor não agrada ao Deus que é amor. Vou repetir: religião sem amor não agrada a Deus que é amor. O meu Deus e o teu Deus é um Deus de amor. Ele se agrada com o coração, com o peito quebrantado, que é a resposta de oração na vida daqueles que estão necessitando de ajuda, necessitando de amparo, necessitando de você estender a mão. Então, que nós possamos não fazer como os saduceus e os fariseus na época de Jesus, desprezando as escrituras e o poder de Deus, mas que nós possamos viver a vida cristã guardando o mandamento do Senhor, porque esse mandamento de fato terá restaura a nossa alma, e crer no poder de Deus, no poder daquele que nos vivificou, já nos regenerou e irá concluir aquilo que Ele iniciou. Aquele que começou a boa obra irá completá-la até o último dia, o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que o Senhor aplique essas verdades bíblicas no seu e no meu coração, e algumas aplicações práticas aí para nós refletirmos na ceia, para nós celebrarmos a ceia. A primeira atitude, queridos: a pessoa que é restaurada por Deus pelo fato de receber Jesus em sua vida tem como fundamento a sua palavra. Então, se alguém lhe questiona, responda dizendo o que a Bíblia diz. Amém? Não faça como os saduceus: eu acho que é assim. Não. O que a Bíblia diz? Vamos lá para o texto, vamos abrir a Bíblia, vamos responder segundo o que a Bíblia diz, e não segundo os nossos achismos, o que a gente acha. Porque, queridos, agora, crente que não estuda a Bíblia, como vai saber o que a Bíblia diz sem meditar nela? Não é verdade? É complicado. Ele vai viver dizendo: eu acho é perigoso, queridos,
Paulo disse em segunda carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo a Timóteo 3, versículo 16: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, versículo 17, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma segunda atitude, além de estudar a Bíblia, porque é o maior livro que nos dá esperança, a esperança da salvação escrita por Deus aos homens perdidos, nós devemos viver livres daquilo que já morreu, pois Deus é Deus de vivos e não de mortos. Se relacionar com quem está vivo, amém, queridos? Irmãos, a ceia é um convite para nós nos relacionarmos com aquele que está vivo, no alto e sublime trono, intercedendo por minha vida e por sua vida. Então Jesus nos convida hoje a fazer isto em memória de mim. Pois sabemos que naquele dia, no dia da ressurreição final, plenamente isso será possível. Após a vida de Cristo, nós seremos redimidos. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 23, nos diz ainda: mas também nós vivemos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo.